nós sabemos o quanto é difícil. Nós estamos aqui hoje encarnados, né? E reencarnar realmente não é um processo fácil. Tem uma escolha, nós já estamos aí numa evolução de escolher as nossas provas. Então, quando a gente vem para cá, a gente já está um pouco mais amadurecido, então a gente tem a condição adequada de fazer as escolhas das nossas provas. Então, a gente tem noção, a gente tem a ideia de que nós vamos passar, se nós vamos escolher encarnar em uma situação de pobreza ou uma situação em que a gente vai ter o acesso ao poder, à riqueza, a gente sabe de tudo isso. Então a gente faz essas escolhas, a gente participa dessas escolhas. No plano espiritual, como a gente sempre lembra aqui, a nossa visão é completamente diferente. No plano espiritual nós temos acesso, né, às nossas encarnações anteriores, então a gente sabe bem onde a gente falhou, onde a gente precisa, né, consertar. Então a gente vem com essa oportunidade adequada às nossas escolhas e também com as pessoas que vão conviver conosco. Geralmente já são familiares, já são conhecidos nossos de outras existências em que nós tivemos problemas e que nós vamos vir de novo com essa oportunidade de reajuste. Então, ao mesmo tempo que a encarnação ela tem essa finalidade da gente se aperfeiçoar, a gente contribui também para o progresso do nosso mundo. É assim que Deus trabalha, a gente vai sendo um instrumento a nosso favor e em favor também do mundo que a gente está habitando. E não é possível fazer isso só no plano espiritual, porque senão a gente ia querer ficar lá, a gente não ia vir para cá. Muitos espíritos que fogem da encarnação não querem esse compromisso porque sabem das dificuldades que vão enfrentar, então desistem. A gente tem esses casos, um exemplo que a gente pode dar, desses abortos espontâneos, que muitas vezes a gente sabe que pessoas sofrem, passam por esse processo, porque o espírito, ele pode, durante esse processo aí, em que ele está ligado àquele corpo ali que está sendo gerado, os laços espirituais vão se estreitando com aquele corpo. Quando nasce a criança, a encarnação está completa. Mas entre esse período, o espírito pode desistir, ele pode achar que é muito complicado para ele naquela situação, ele pode realmente recuar, e aí acontece, o espírito desiste daquela encarnação e acontece ali um aborto espontâneo. Mas tem espíritos que não querem reencarnar e que tem reencarnação compulsória. Tem que vir, porque aqui na carne, sofrendo a influência da matéria, é que a gente vai ter as oportunidades e a gente sabe o quanto isso pesa para nós. Nós somos espíritos indestrutíveis e imortais, mas é necessário para o nosso aperfeiçoamento reencarnar. E em diversos mundos, como José Manuel disse aqui muito bem. Há muitas moradas na casa do Pai, Jesus já dizia, porque os mundos são adequados ao estado de cada espírito. Nós estamos hoje encarnados num planeta de provas e expiações, onde o mal prevalece, onde as paixões predominam, mas nós não estamos aqui à toa. Nós estamos num planeta adequado ao nosso nível de aperfeiçoamento. Nós somos ainda muito egoístas, muito orgulhosos, muito vaidosos. Nós temos essas paixões que ainda prevalecem em nós, mas não é um estado eterno, é um estado temporário. E a doutrina espírita, ela nos apresenta, ela nos traz muitos recursos que nos ajudam nesse entendimento. Entender de onde nós viemos, por que nós estamos aqui passando por tantas dificuldades e para onde nós vamos depois que deixarmos o planeta Terra. Vamos retornar? Se houver necessidade, vamos retornar sim. É difícil, nós sabemos o quanto é difícil para nós ainda, a reforma íntima, a mudança de um hábito, nós somos a gente se aconchega tanto nas nossas paixões, nos nossos defeitos, que é difícil, a gente sabe o quanto ainda para nós é difícil, mas não é um estado eterno. Nós vamos ter as oportunidades que são necessárias, não há um número determinado de encarnações. A pessoa, mas quantas encarnações nós vamos ter até sermos perfeitos? Isso depende de cada um de nós, porque é um trabalho individual. A gente não pode evoluir pelo outro. Então, a nossa tarefa, o nosso exercício é esse, na nossa reforma íntima, na modificação dos nossos pensamentos, e é claro que com a encarnação a gente tem essas oportunidades aí que são adequadas. Então, a gente precisa reencarnar para poder progredir,
Agora, completando aqui, a pergunta é a seguinte: se os espíritos superiores podem reencarnar num mundo inferior, sem que isso esteja significando ele retroceder, Podem, claro, os espíritos superiores, eles vêm em missão. A gente tem, né, na Terra um planeta de provas e expiações. A maioria de nós, espíritos que estamos aqui encarnados, somos também inferiores. Mas nós temos também espíritos superiores que já passaram por todas essas etapas que nós estamos passando agora e que vêm ao planeta Terra em missão, para nos auxiliar, para nos esclarecer. Nós temos muitos exemplos aí dentro da área religiosa, da área da filosofia. Tivemos Sócrates, Platão, né? Muitos espíritos que vieram. Jesus, que foi o espírito mais puro que já esteve aqui encarnado, porque veja, era um espírito puro, já era um espírito aperfeiçoado em relação, né, à nossa situação. Então ele veio para nos ensinar. Sempre a humanidade não está desamparada, sempre, em todas as épocas da humanidade, nós temos esses espíritos que vêm nos auxiliar, que vêm nos mostrar, vêm nos dar o exemplo de como nós devemos agir. E Jesus foi o maior deles, porque ele também passou, como nós, por todas essas fases. Nós sabemos que todos nós, espíritos, partimos do mesmo ponto zero. Somos criados simples e ignorantes e vamos, nas nossas várias encarnações, evoluindo. E com Jesus não foi diferente. Só que Jesus não fez a perfeição, ele não evoluiu no planeta Terra. Quando aqui veio, já era um espírito aperfeiçoado. E é claro que fez a sua caminhada, trabalhou pela sua reforma íntima em outras moradas da casa do Pai. E ele veio aqui com essa tarefa, com essa missão de nos esclarecer e de ser o exemplo de como nós devemos agir, de como nós devemos pensar, de como nós devemos exercitar a caridade com o próximo, amar os inimigos. Então a gente tem, né, esses espíritos missionários que vêm à Terra, em outros planetas também, com essa tarefa de nos auxiliar, né, nos impulsionam aí na nossa caminhada. Teria sido o caso de Sócrates, Platão, Jesus, Gandhi, Confúcio, outros, nós temos muitos exemplos. Agora, a pergunta é a seguinte: por que todas as reencarnações não podem ocorrer somente na Terra? Porque não pode ocorrer somente na Terra. Porque é o que nós já falamos aqui. Cada momento, cada morada, ela é apropriada ao nosso aprendizado. Então, o planeta Terra, sendo um planeta de provas e expiações, ele comporta uma perfeição relativa. Ele tem as condições para que a gente se desenvolva relativamente ali, mas não só necessariamente, porque quando nós deixarmos um pouco, né, trabalharmos em nós todas essas paixões que nós temos, nós vamos habitar planetas superiores, onde vamos exercitar outras atividades, vamos sim reencarnar, mas em corpos já mais, né, diferenciados, não tão grosseiros, tão materiais quanto a Terra, mas é necessário essa caminhada. A gente não pode, é claro que a Terra, ela nos dá muitas oportunidades. Aqui nós já viemos muitas vezes, vamos retornar, porque a gente pode vir numa situação de muita dificuldade numa encarnação, de pobreza, e a gente pode numa outra assumir uma outra classe social. O espírito não retrograda, a gente não volta atrás. Mas a gente pode sim assumir, a gente sabe que o espírito, ele não tem sexo. Então, ora, nós viemos aqui habitando um corpo masculino, exercitando as funções que são próprias do funcionamento masculino do homem, das atividades que o homem vai exercitar. Ora, nós vamos encarnar como em corpos femininos, exercitando a maternidade. Então a gente tem essas diferenciações e a gente vai passando por essas encarnações, vencendo essas etapas. Então a gente pode evoluir muito num planeta como a Terra, mas ele tem uma evolução, vamos dizer assim, que é comportada aqui. Mas nós precisamos avançar, né? Porque a gente não pode esquecer que o nosso destino é a perfeição. E para nós trabalharmos a nossa perfeição, nós vamos ter que passar por muitas situações nas nossas vidas para a gente poder evoluir. E melhorando aqui, nós vamos estar aportando aí em outros planetas, em outros mundos, que vão ter as situações adequadas para a gente continuar desenvolvendo o nosso espírito. É isso sempre que a gente tem que pensar.
A gente tem a tarefa de desenvolver o nosso espírito intelectualmente e moralmente. E nós vamos fazer isso na Terra, vamos continuar fazendo isso em outros mundos. Se a gente não precisar mais passar por certas provações e expiações muito dolorosas, nós vamos estar em condições de auxiliar os nossos irmãos que ainda estão encarnados aqui na Terra. Então é uma solidariedade, uma fraternidade que une, né, os humanos e une também os mundos. Existe essa fraternidade entre um mundo e o outro e assim a gente vai caminhando rumo à perfeição, né? Nós podemos dar também um exemplo, todas as reencarnações não ocorrem somente na Terra com a escola normal, os cursos de aprendizado no planeta. Quem mora uma cidade pequena, uma cidade interior, ela não tem todos os elementos necessários para aqueles habitantes dali, que nascem ali, se desenvolverem em conhecimentos de várias áreas. Quem nasce numa cidadezinha pequena de interior, que só tenha curso primário, para fazer o curso secundário, tem que sair daquela cidade e ir para uma outra cidade maior, uma cidade mais avançada. Quem termina nessa cidade mais avançada que a primeira, mas que ainda não tem universidade, tem que terminar o estudo secundário naquela e passar para uma outra cidade maior, mais importante, mais avançada, para fazer os cursos superiores. E quem quiser se especializar, fazer pós-graduação em determinadas áreas que não tenha no país, tem que ir para outros países para fazer esse desenvolvimento, continuar esse aprendizado lá. Da mesma forma acontece no contexto do universo. A Terra é um planeta que tem uma limitação, tanto inferior como superior. Suponhamos que de 0 a 10, ela estaria num grau 5 ou 4. Então, nessa graduação de 0 a 4, os espíritos poderiam ir, voltar e ficar aqui até atingir o 4. Mas quando atingirem o 4, o 5 já não seria mais aqui. Adequado. Então o espírito já deixaria de ter interesses aqui e seria automaticamente atraído para mundos onde ele vai dar sequência. Isso tem lógica, não tem? Se você olhar lá para fora, olhar para o céu, estrelado do jeito que ele tem andado, não é? Você vê que são milhões e milhões, a gente não vê. A gente vê no máximo, parece que 100 estrelas. Se a gente for contar, acho que são no máximo 100, a olho nu. Agora, se você for ver através dos telescópios, através dos aparelhos desenvolvidos na atualidade, existem possibilidades de se calcular que são 70 septilhões de sóis, de estrelas. Só que os telescópios podem contar, como foi uma matéria que eu até já explorei lá na televisão, veiculada pela própria Igreja Universal do Reino de Deus. Saiu no jornal, eu peguei, levei e gostei da informação, porque eu não sabia dessa pesquisa. 70 septilhões. É o número 7, seguido de 25 zeros. Isso corresponde a 10 vezes mais do que os grãos de areia que tem no planeta Terra. Olha só, reunindo os desertos, os mares, as praias e todos os grãos de areia da Terra. São 10 vezes menos do que isso. 70 septilhões de estrelas. Essas estrelas, como o Sol, que é uma estrela, tem seus sistemas planetários. Então nunca é um planeta só que gira em torno de uma estrela, são vários. Então vocês imaginem, multipliquem esses 70 septilhões várias vezes. Por exemplo, como nós temos 9 aqui, multiplica aí por 5, faz uma média, 5. E vejam quantos vão dar, 350 septilhões de planetas. Então tudo isso nos mostra e nos leva a crer que o universo não foi feito por acaso. E que não teria nenhuma lógica e nenhuma razão de só a Terra ser habitada. De Deus ter feito tudo isso para colocar a habitação aqui na Terra de inteligências como nós, com o propósito que nós temos. Até porque, vejam bem também, um outro fator de raciocínio. Quando a Terra foi criada, há 4,5 bilhões de anos atrás, o universo já existia há 18 bilhões. Então, quando a Terra foi criada, o universo já existia há 14 bilhões. 13 bilhões, 14 bilhões. A Terra foi criada há 4,5 bilhões. Então Deus teria ficado toda essa imensidão de tempo sem ter ideia nenhuma para quando criou a Terra pensar, vou infernizar isso. Porque foi infernizado, né? A Terra com os habitantes foi infernizada. Ela sem nós é uma coisa linda, biologicamente falando, né, Wagner? Seria uma coisa linda, sem rios poluídos, sem mares poluídos, sem ar poluído. Seria uma maravilha, uma pintura, né?